Então vamos lá. Vamos fazer uma apresentação oficial aqui. Saudações aos amigos, aos amantes do esporte. Estamos ao vivo aqui com a primeira edição do Esporte Social Clube, ou melhor, Social Esporte Clube, onde o futebol e outras modalidades também convivem com a música, com a luta, o cotidiano e a vida. Aqui a gente não fala só de futebol, só de esportes, a gente tangencia assuntos sociais, são coisas do nosso cotidiano, da nossa vida. E hoje, inclusive, a gente trouxe para estrear esse projeto, né, que a gente começa aqui nessa live, aproveitando esse período de pandemia, vamos de live. Eu trouxe um convidado especialíssimo. E antes de eu fazer a apresentação, eu vou contar uma história que aconteceu esses dias com a minha filha, né? Eu estava falando sobre futebol, falando de grandes lances da seleção de 58, de 70, e eu lembrei de um lance muito bonito e falei, vou mostrar para você. Então, eu entrei no YouTube, né, como a gente faz hoje, todos os gols, lances, a gente acha muita coisa no YouTube e em outros canais da internet. E ela tem 8 anos, né, jovem ainda, ela não conhece o mundo sem internet. E eu falei para ela, hoje é fácil, né, tudo que você quer, você acha. Quando eu queria ver um jogo antigo, um grande clássico, ver os melhores lances da Copa de 58, de 70, outros mundiais, eu tinha que esperar dias para ter o dia certo, a hora certa para eu ligar a TV e ver um programa de TV que passasse, né, a história do futebol ou de outros esportes. E eu citei para ela, falei, um dos programas que eu adorava, que eu esperava uma semana para ver aos sábados, era um programa que passava na Cultura chamado Grandes Momentos do Esporte. Né? É um programa que marcou a minha geração, quem era criança, adolescente, ali nos anos 90, lembra bem disso. E eu lembrava muito das reportagens incríveis desse cara que hoje é o convidado do Social Esporte Clube. Então é com muita honra que eu apresento aqui o Elvídio Matos, a fera, um dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro. E antes de falar mais sobre ele, eu vou dar aqui o espaço para ele falar, dar sua boa noite, né? E falar aí com os amigos que estão acompanhando. Elvídio, prazer imenso, uma grande honra estar aqui com você. Boa noite, meu caro. Poxa, eu agradeço pelo convite que você me fez para inaugurar esse seu programa nas redes sociais, né? Então, no Facebook, no Instagram. No Instagram também. E era para estar no YouTube também, né? Exatamente, era para estar no YouTube. Tivemos um problema técnico aí, o pessoal do Google não colaborou muito, mas vamos que vamos, a gente vai tocando o barco. Vamos, tá? Vai em frente. Eu te agradeço, viu? Muito porque eu estou num momento da minha vida que eu sei que eu tenho que passar conhecimento, experiência para as pessoas mais novas e também para o pessoal da minha idade ou mais ainda de idade, para relembrar alguma coisa, né? Assim, como era feito antes, como era o jornalismo antes, muito diferente do que é hoje, né? O futebol de antes é diferente do que é hoje. Então, eu estou disposto a isso. Eu estou aberto para falar o que vocês quiserem. Tá bom? Maravilha. Bom, para quem ainda não conhece ou quer saber mais sobre o Elvídio Matos, eu vou falar aqui rapidamente, né? Na verdade, seria rapidamente se ele não tivesse assim um currículo tão farto, né? Tão longo. Mas vamos lá. Paulistano, nascido na maternidade de São Paulo, que já não existe mais. Criado na Vila Clementino, um bairro da Zona Sul, né, da capital. E lá ele desenvolveu talento pelo futebol, atuando como reserva na ponta esquerda do segundo quadro do Rubens Salles, time da várzea da rua Estado de Israel. Né? Por aí você já vê a paixão pelo esporte desde a mais tenra idade. Mas o que o atraiu mesmo na vida adulta foi a mosca do jornalismo. Ele tornou-se jornalista por inspiração dos pais, né, e dos amigos da turma que moravam na Vila dos Jornalistas. São 45 anos de profissão. Ele foi repórter da revista Duas Rodas, revisor do Jornal da Tarde, foi repórter dos Diários Associados, que é aquela cadeia de jornais do Assis Chateaubriand, TV Tupi, TV Cultura, né, já citado aqui, os grandes momentos do esporte, Cartão Verde, diversas outras reportagens, Campeonato Paulista dos anos 80, trabalhou também no Diário Popular, TV Manchete, foi editor substituto da TV Globo, e também eu acho que os mais jovens devem lembrar, o repórter da ESPN Brasil.
E as coberturas internacionais é tão farto quanto. 7 Copas do Mundo, 6 edições de Jogos Olímpicos, e principalmente, eu acho que é importante a gente sempre destacar, cobriu 5 edições da Copa Africana de Nações, que é um torneio fantástico, um torneio sensacional, que tem alguns dos melhores jogadores do mundo e que, infelizmente, não tem o espaço, inclusive na mídia brasileira, né, que deveria ter. Né, ainda mais hoje, né, a gente fala de Eurocopa, de Champions League, e a gente às vezes esquece esse celeiro maravilhoso de craques que é a África e esse torneio riquíssimo sobre todos os pontos de vista que é a Copa Africana de Nações. E o Elvídio conhece muito bem, trouxe muita informação incrível aí no período em que ele fez essas coberturas. Com 45 anos de trabalho, né, de imprensa esportiva, ele ganhou vários prêmios, entre eles o Embratel de Imprensa, em 2004, sobre o centenário do América, do Bangu e do Botafogo, trilogia do futebol carioca. Né? 4 anos depois, em 2008, ele conquistou novamente o Embratel de Imprensa com a reportagem A Taça do Mundo é Nossa, 50 anos do primeiro título do Brasil em Copas do Mundo, né, a Copa 58. E também ganhou o prêmio por essa mesma reportagem em 2008 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, um prêmio de grande envergadura, mais um grande golaço aí marcado pelo Elvídio. Aqui, né, agora que eu já fiz essa apresentação do currículo, da carreira do Elvídio, falar um pouco sobre dois projetos que abordam aí o assunto da nossa primeira live, né, que é o futebol em ocupações e também o futebol dos moradores de rua, o futebol de várzea, que envolve essas pessoas que já estão assim na periferia, não das cidades, mas da sociedade, né? São vistas de forma negativa, pejorativa por uma parcela da sociedade. Né, ele publicou um livro com o sociólogo Paulo Escobar, 20 Sonhos de Rua e uma História de Amor. E também é um dos organizadores da primeira edição da Copa de Nações. É um evento de futebol que reuniu imigrantes e refugiados do mundo inteiro que vivem hoje em São Paulo. Então, eu acho que eu falei um pouco aí de tudo, né, sobre o seu trabalho. Eu queria fazer uma pergunta para você dentro desse nosso assunto, mas eu queria começar já pela Copa Omni, a Copa de Nações. Como que surgiu essa iniciativa, né? Qual o momento em que surgiu essa ideia e o que te motivou a fazer esse trabalho, fazer esse torneio, juntar tanta gente tão diferente, né? Uma variedade tão grande que escolheu o Brasil, São Paulo para ser a sua nova casa. Bom, Fábio, olha, a Copa Omni de Nações começou o ano passado, 2009, quando junto com o Escobar, o Marcelo Mendes, jornalista, e o Luiz Ricas, que ele hoje ele trabalha no SESC, em tecnologia de informática. Ele faz isso. Mas é muito ligado a essas questões também das relações humanas, né? Dos direitos humanos da população de rua, das ocupações, assim como o Escobar e o Marcelo Mendes, que é jornalista, trabalha na Tevila, de Santo André. E a gente se juntou para fazer várias coisas, vários projetos, todos eles ligados à rua. E aí, a gente... Acho que foi o Mendes, o Escobar e o Ricas que tiveram essa ideia de falar dos imigrantes também, que moram aqui em São Paulo. E nos juntamos, conversamos e nasceu, né? Vamos fazer uma Copa de futebol society, e fomos atrás de patrocínio. Conseguimos, através do Banco Omni, que é um banco voltado para pessoas de baixa renda. Então, casou tudo, né? E o banco lá já tinha um trabalho junto a imigrantes, ali no Centro Integrado do Imigrante, lá no Brás, que é para financiar o imigrante, sabe? O imigrante quer comprar alguma coisa, o banco financia tudo. Então, estava todo mundo no mesmo patamar, assim, juntos, né? E aí fomos atrás dos times. Nós conseguimos 12 times para fazer a primeira edição, que aconteceu em setembro e novembro de 2009.
Tinha time do Paraguai, da Colômbia, do Haiti, do Togo, da Guiné-Bissau, e deu para formar 12 times. E tinha um time também do centro integrado do imigrante. Então foi muito legal. Durou bastante, foi disputado. E aí, o ano que vem, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o masculino de novo, mas que tal fazer um feminino? E começamos a fazer. Reunimos os times, menos times, 8 times apenas, que não tem muito time feminino assim, né, de imigrantes. E começamos. Aí tinha time do Paraguai, time da Colômbia, tinha time brasileiro. Aqui tinha vários times da Bolívia e 2 ou 3 times do Paraguai e mais um brasileiro. Tinha 8 times no total. Começamos a fazer no dia 8 de março, Dia da Mulher. Fizemos a primeira rodada e no final de semana seguinte, na sexta-feira, teve mais 4 jogos, mas aí a gente teve que parar. Resolvemos parar o torneio por causa da epidemia, né? Uhum. E vamos retomar em setembro. Setembro? Mas é muito legal porque, mesmo no masculino e no feminino, assim, as famílias e amigos dos imigrantes vão lá assistir, sabe? A gente alugou quadras ali no Cambuci, na rua Ana Nery, os campos de society maravilhoso, cara. Campos grandes, sabe? De gol grande também, tudo. Sim. E foi muito legal ver a vida deles assim, sabe? Uhum. E deu super certo o primeiro. Vamos retomar em setembro o segundo. Vai dar certo também. Quiçá a gente faz o masculino em outubro. E no ano que vem, 2021, vamos tocando bonde. Vamos em frente, né? Mas valeu, assim. Do ano passado foi muito legal mesmo. Muita gente assistindo. Foi muito bom. Maravilha. E eu acredito que passando a pandemia, né, tá todo mundo falando em retomada de futebol, aguardando um momento ideal, né, para a gente poder sair, para a gente poder curtir o futebol. Eu acho que é uma oportunidade também de dar um pontapé quando passar a pandemia de fato, né, sem tentar forçar os fatos Claro. Né, como muita gente está tentando fazer, como aconteceu melancolicamente agora com a retomada do Carioca, mas que a gente volte com o país seguro, com as ruas seguras, para a gente poder tomar essa nossa paixão pelo futebol e acompanhar esse torneio que é incrível, é uma iniciativa incrível. Eu queria te perguntar, dentro desse campeonato, assim, qual foi a grande surpresa que vocês tiveram em juntar tanta gente diferente e que, ao mesmo tempo, tem uma trajetória tão parecida? O que marcou para vocês que organizaram esse torneio e também para as pessoas que foram lá ver, né? Deve ter familiares, mas deve ter ido muita gente que foi para ver futebol, né? E de repente viu uma coisa especial e diferente. Olha, no time do Togo, aí estamos falando de refugiados já, né? Uhum. Porque juntou imigrantes e refugiados. Falando nisso, hoje, 20 de junho, é o dia do refugiado. Olha, o dia perfeito para a gente falar. Pois é. No time do Togo, tinha um jogador que era nascido no Sudão, eu acho. Isso é bem interessante, né? E ele... Eu fui fazer uma entrevista com ele, lá na quadra mesmo. Eu falei, por coisa do refugiado. Ele falou, não, eu não sou refugiado. Eu vim aqui para estudar. Ele está fazendo mestrado na filosofia da USP. Olha só. Legal. E ele fala muito bem, falou do país dele. E tem muita gente assim, sabe? Tinha lá no time do Haiti vários caras que jogam futebol, tentam jogar profissionalmente aqui no Brasil.
Tem o Jean, de um dos times do Haiti. Tinha um outro do Togo também, que jogava no Paulista de Jundiaí. O Jean chegou a jogar no Santo André. Então é por aí, né? Tudo é assim, a gente ir batalhando na vida, né? Fazendo o que dá para sobreviver aqui no Brasil. Mas sempre correndo atrás do sonho, né? E quem sabe um dia voltar para o país, né? Voltar para o país e deles e tentar uma vida melhor e que a vida esteja melhor lá para eles também, né? Porque muitos deles saíram debaixo de guerra civil, saíram debaixo de perseguição ou política, ou pela questão da economia do país, tudo, né? Então, é assim, eles ainda perseguem o sonho deles. É difícil mesmo, mas estão tentando. Então, isso que me marcou, né? E outra coisa foi os bolivianos. Eu não sabia direito quantos bolivianos moravam aqui em São Paulo, né? Escolheram São Paulo para morar, a maioria deles por questões econômicas mesmo, né? Para estudar aqui, para trabalhar aqui e tudo. São 60 mil bolivianos que moram em São Paulo. É muita gente. É a maior comunidade imigrante que a gente tem aqui. E lá, aquela parte do Brás, que é onde fica o centro integrado do migrante, é uma pequena La Paz, é uma pequena Bolívia mesmo, as mesmas feiras que tem lá, assim, tem muito cabeleireiro, barbearia, tem restaurante, tem bar, muita comida assim da calçada, sai comida de rua, né? É muito legal, muito legal. Muita agência de ônibus para vender passagem, né? Para os caras e tal. E assim, muito bom ver essas coisas e muito bom ver que, pô, São Paulo, de uma certa maneira, é uma cidade generosa, né? É uma cidade bondosa, assim, com esses caras, né? Acolhedora. Acolhedora mesmo para imigrante. Isso foi legal de ver também. Eu já sabia um pouco, mas eu tive certeza absoluta disso através da Copa Homem de Nações. Bacana, porque São Paulo, a trajetória de São Paulo é uma trajetória de imigrantes, né? A cidade era minúscula, era minúscula, até que começou a vir, né? Primeiro os italianos e depois os japoneses, e a cidade de São Paulo continuou com essa tradição, mas é importante que eles se sintam bem, que se sintam recebidos, porque geralmente, como você falou, vem de situações extremas, de grande dificuldade, buscam um mínimo de amparo aqui no Brasil, que é um país que sempre recebe bem e tem uma estabilidade em alguns aspectos, né? Exatamente. A cidade de São Paulo, na virada do século XIX para o XX, naqueles primeiros anos do século XX, o idioma mais falado da cidade era o italiano. Tinha assim, vários jornais editados pela comunidade italiana. Tinha jornais e folhetins, né? Esse tipo de publicação assim. A Itália, os italianos dominavam aqui a cidade porque muitos deles vieram e foram colocados para trabalhar em fazendas de café no interior, né? Para substituir os escravos negros. Os escravos. Né? E trabalharam como escravos. Não se adaptaram e vieram para a cidade grande, vieram para São Paulo para trabalhar muito. A maioria deles trabalhar como operário. Por isso a gente tem o bairro da Moca, o Brás, o Belém, né, que estavam na época da industrialização da cidade, era lá que era o centro, né, de implantação de fábricas, tudo. Os italianos iam trabalhar lá. Então, até hoje, né, cara? Os caras são a quantidade de cantinas, né, que tem aqui em São Paulo. Cantinas. Os italianos eram bambambam.
É só pensar que um dos maiores clubes da cidade foi fundado por italianos e se manteve como um grande clube de Colônia por bastante tempo, né? Que é o próprio Palestra Itália, hoje Palmeiras. Isso, exatamente, é. Deixa eu ver se funciona aqui. Oi, desculpa, eu Meu, tô... Não, mas não sem tá dando, problema. não. Me ouve melhor com o fone? Não, não tá dando com Com o fone. o fone, não. Mas É, vamos embora. vamos lá. E, Não, e- ótimo, é. ótimo. Eu vou, Hã? vou fazer. Antes de mais nada, vou fazer aqui um momento família, agradecer para minha mãe, a dona Lia, e meus irmãos lá, o João, o Júnior, Celso, o João Júnior, o Celso e a Ana, que estão me ouvindo lá em Bragança Paulista, falaram que iam mobilizar os amigos todos da cidade e estão compartilhando. Um beijo e um abraço para todo mundo aí. Obrigado vocês por estarem dando essa força para mim aí nesse momento de estreia. Então fazer um momento família aqui. E também agradecer a Zumira Paula, amiga da minha mãe, que já me deu uma boa noite aqui, me mandou um abraço. Tem um monte de comentário, tem pergunta aqui, o vídeo. No final, quando a gente falar do tempo, eu vou passar as perguntas para você. Já está chegando aqui Tá bom. as perguntas. Bom, você falou agora sobre a Copa Omni. Eu queria te falar, então, a gente está falando tanto de São Paulo, né, de que é uma cidade que recebeu historicamente imigrantes, mas agora uma coisa que a gente sente, até em cidades de menor porte, né, o desaparecimento de espaços de várzea, de espaços onde você possa praticar o futebol até com um pouco mais de liberdade. E eu acho que isso acaba se tornando um pouco mais complicado para quem vive em ocupações e para quem mora também, os moradores de rua. Antes da gente estender um pouco mais por esse assunto, mas eu queria ver essa questão prática. Como que essas pessoas lidam com essa dificuldade? Porque hoje, por exemplo, eu moro em Jacareí, né, interior de São Paulo, uma cidade com 230 mil habitantes. Não é uma cidade de grande porte, mas você já não acha um campinho para bater uma bola, assim, um campinho improvisado, aquela velha várzea de onde saiu tantos talentos. Imagine em São Paulo. Como conseguir adotar a prática do futebol, manter essa rotina dentro dessa realidade cada vez mais urbanizada, né, de uma grande metrópole? Tá. Sabe que antigamente, assim, na região central da cidade, os campos de várzea existiam bastante, né? Muitos Isso. campos de várzea. Lá no Bexiga, por exemplo, tinha uns 3 ou 4 times, com cada um com o seu campinho. E isso acabou, evidentemente, eles foram afastados, né, expulsos pela especulação imobiliária da cidade, mas sobrou na periferia. Né? Aqui na região central ainda tem alguns, mas a maioria, porque os clubes que existem hoje são de periferia, né? Tem vários. E sempre tem festival, quer dizer, a várzea continua viva. O futebol de várzea continua vivo. E tem muitos campeonatos, torneios, festivais. Então, assim, a bola continua a rolar nos campos de várzea da cidade, mas não mais no centro ou nessa região. É tudo nas periferias, tanto Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. Lá você encontra bastante campo, assim. O que é bom, né? O que é bom. Resumindo, E né? outra coisa também. De um tempo para cá, a prefeitura, já tem tempinho isso, desenvolveu um projeto que é que é o CDC, que é o Clube da Comunidade. Uhum. E sempre tem um campo de futebol lá. Jogos de várzea, de campeonatos importantes, são geralmente marcados para acontecer nos CDCs da cidade. Então, isso também acontece na periferia. Né? Na periferia mais distante, lá em Parelheiros, tem um CDC.
na Zona Sul. Na Zona Norte tem um monte, na Zona Leste bastante, né? E na Zona Oeste também. Então, acontece, está acontecendo. A várzea não morreu, continua vivíssima. Ainda bem. Ainda bem. E o futebol continua vivo, pulsando fora do centro expandido de São Paulo, né? É muito bom saber disso, né? Principalmente para quem Exatamente, não vive tanto a rotina de São Paulo, né? Só vê poluição, acidente, enchente, não sabe como que está a situação de quem vive fora dessa região mais valorizada. Exato. É isso aí, Mesmo ali, na continuação da Marginal Tietê, quando vira a estrada lá, Castelo? a rodovia dos imigrantes. Dos imigrantes. Não, Marginal Pinheiros, né? Tem lá uns campos, uns 3 ou 4 campos de várzea, um colado no outro, assim. Então, é mais ou menos perto ali daquele parque ecológico do Tietê. Só que do outro lado da estrada. Então, e sempre tem nego jogando lá na semana. Você passa de carro lá, indo viajar, os caras estão lá jogando. Isso é bom de ver. Muito bom de ver. E muito bom de saber, né? Para quem está fora de São Paulo, como eu, estou no interior, eu trabalho em São Paulo, mas não tenho mais o contato que eu tinha em anos anteriores, né? Então, o contato que eu tenho é justamente com as informações que os amigos passam, pessoas, não, aqui está tendo jogo, aqui está tendo campeonato, e é muito bom saber que essa pulsão do futebol continua viva, firme. Inclusive, tem um comentário aqui do João Mendes, né? Vulgo meu irmão, que está aqui também prestigiando, ele falando aqui que aqui em Santos praticamente não tem mais campinho na várzea. Santos ainda tem a vantagem da praia, né? Mas tinha uma grande tradição também de várzea que, pelo visto, hoje não tem mais espaço para isso. O Rafael Antônio Lisboa Mainini, de Bauru, ele falou que lá em Bauru a várzea virou um semiprofissional. Hoje os caras preferem jogar nas equipes do amador porque recebem luvas, ganham cachê e churrasco todo domingo. Não censuros. Mas vamos lá, é mais seguro do que se aventurar num time pequeno, profissional, e muitas vezes ficando sem receber. Eu já ouvi isso muito... mesmo. Deixa eu te contar uma história, Fábio. Lá em Curitiba, em 2013, eu estava fazendo um programa para a ESPN chamado O Brasil da Copa do Mundo. Uhum. Eu e o Rafael Correia, cinegrafista, fotógrafo, viajamos o Brasil inteiro atrás de boas histórias que aconteciam no país que iria sediar a Copa do Mundo em 2014. A gente foi para Curitiba atrás de um velho jornalista que ele fez a carreira dele inteira, cara, falando do futebol amador lá de Curitiba. E é uma liga fortíssima. Tem um programa de rádio só para falar dessa liga, desse campeonato. Tem um jornal que fala da liga. O jornal que esse senhor trabalhava, a página dele inteira era a respeito da liga. E eu conheci um fotógrafo também, um repórter fotográfico de um grande jornal lá de Curitiba, eu esqueci o nome, que ele só cobria esse campeonato amador. Cara, e era um negócio muito bem feito mesmo. E os jogadores viviam assim, de um dinheirinho, sabe? De prêmio por vitória, essas coisas, né? Ganhava o bicho, a luva. Porque a maioria era patrocinado, assim, amador, mas era patrocinado. E era formidável, cara. Mas, enfim, mas é isso, né? Hoje assim, tem um jogador lá, não sei se Santo André ou São Bernardo, que ele tinha tudo para jogar ser profissional. Ele jamais quis. Então ele ganha por jogo lá na várzea. E é artilheiro, joga muito bem, tudo. Famoso lá. Mas nunca tentou ser profissional, não quis. Não quis, preferiu seguir na várzea. Eu acho que está até hoje jogando lá. E tem muitos exemplos assim, né? E muitos jogadores... Tem dois fenômenos aí. É o jogador que sai da várzea para jogar num time profissional, muita coisa, ou então
jogador profissional que resolve parar por causa do tempo de carreira, tudo, e volta a jogar na várzea. Quer dizer, não abandona o futebol. Ele parou de ser profissional para voltar a jogar na várzea. Também tem bastante gente assim. E é fascinante, né? Porque ele sai de uma realidade e vai para outra totalmente diferente em termos, né? Assim, mas que mantém a riqueza lá de estar jogando sua bola e até de ter uma notoriedade, né? Imagina um grande jogador que joga no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo e vai para a várzea. Imagina como esse cara é insensado, idolatrado, né? Se jogar bem, claro, continuar jogando bem. E outra coisa, o futebol de várzea aqui é o futebol do bairro, né? Então tem aquilo de você estar defendendo o seu bairro, né? Então tem o Ajax da Vila Rica, aqui em São Paulo, várias vezes campeão, a Copa Kaiser, tudo. E foi a primeira vez que um dia eu estava voltando de uma reportagem, passando lá pela Vila Rica, vi um cara com a camisa do Ajax. Olha só. Ele até pode torcer para o Corinthians, para o Palmeiras, né? São Paulo, Santos, o glorioso alvinegro praiano, mas ele estava com a camisa do Ajax, do time do bairro dele. Time do bairro. Isso é muito legal, né? Isso é coisa do amor ao bairro mesmo, né? O orgulho de ter um time de futebol campeão, né? Com jogadores do bairro, tudo, né? Tá explicado, né? O futebol é para isso também, né? Não é? O futebol tem dessas paixões que não se explicam, né? Só quem vive sabe e entende, né? Às vezes às vezes somos questionados, né? Nossa, mas por que você gosta tanto? Por que você vive tanto isso, né? É uma coisa que quem está dentro consegue entender bem porque sente algo especial e diferente, como é o caso. O que é o caso também das cidades do interior, né? Que tem aqueles grandes times que são lembrados por isso, torcedores. Exatamente. Exatamente. Poxa, tem muita gente, né? Eu conheço vários jornalistas que vieram do interior e a imensa maioria deles no time da cidade, sabe? Beck, goleiro, meio campo, atacante, assim. E aí abandonaram claro, com um sonho de se tornar um profissional do futebol. Mas aí quando a mosca do jornalismo também pica, né? É uma coisa incontrolável. E aí tem que vir para São Paulo em condições melhores, tudo, né? Mas jamais esqueceram esse passado de jogador do Taquaritinga, né? Jogador do Comercial do Ribeirão Preto, lá atrás, na base, quando moleque, né? E fazem questão de mostrar as fotos, né? O time formado, né? Lá atrás, assim, de zagueirão, tudo. Né? Isso aqui era eu. Eu já fiz entrevista com vários jogadores e a experiência realmente é muito legal dessa. E quando se reúne com os antigos jogadores, né? Que cada um seguiu outra vida, viraram advogados, pintores, médicos, motoristas, e aí juntam. Você vê que a fraternidade, a irmandade deles é uma coisa assim que é muito espontânea e que é muito bonita. Eu vou falar aqui uns comentários rápidos sobre isso que a gente está falando dos jogadores, né, que viveram por esse caminho aí do profissional e do amador. O Rafael, novamente, ele citou o exemplo, né, dos jogadores que tiveram problemas no profissional. Ele citou o Borebi, artilheiro da Copa São Paulo, de futebol júnior de 2005. Ele jogou em vários clubes, entrou com 3 ações trabalhistas, por causa que o pessoal não pagava o salário para ele. Então foram 3 experiências ruins para ele, né? E ele resolveu jogar no parquinho amador do lado de Bauru, no centro-oeste de São Paulo, do interior de São Paulo, uma das maiores cidades do estado. Hoje, segundo aqui o Rafael, né? Hoje ele não troca mais o amador pelo profissional, até pela garantia financeira dada pelo amador e não proporcionada pelo futebol profissional. Por aí você vê o paradoxo que é, né? Você optar pelo amador porque você tem uma estabilidade financeira até muito maior do que num clube profissional que deveria ser a referência para todo mundo. Sim, claro, né? Claro.
sem dúvida. Mas é isso mesmo, né? É isso aí. Não, ótimo. E em Ferraz de Vasconcelos, Grande São Paulo, o Beto Nascimento, um abração, Beto. Beto, grande camarada aí. Ele falou que lá em Ferraz a maioria dos campos viraram loteamentos. Hoje por aqui são poucos os espaços que resistem. O caso de Ferraz é um pouco mais dramático, porque é uma cidade dormitório, né? Então é uma cidade que vive do... Tem comércio, né? Tem atividades comerciais, mas sobrevive muito das pessoas que vão trabalhar em São Paulo. Então, o espaço de trabalho acaba se cedendo para a moradia. E é o que acontece com os campos, né? Acabaram todos. Vou fazer uma pergunta sobre isso. Você acha que há uma possibilidade, né? Hoje a gente tem os campos de futebol society, as escolinhas, mas você acha que há uma margem para iniciativas ou coletivas ou mesmo do poder público de retomar esses espaços de várzea, de campos, alguma coisa não exatamente igual, mas que lembre o formato aí que foi se consagrado décadas atrás, que está começando a desaparecer? Eu acho difícil, viu? Voltar a ser o que era, mais ou menos isso? Isso, ou pelo menos não voltar aos campos de terra, mas reservar espaços públicos amplos, né, para a prática do futebol, iniciativas esportivas em algumas cidades ou em São Paulo, para abarcar essa demanda em áreas mais densamente povoadas? Você acha possível? Olha, eu acho muito difícil disso acontecer, porque a especulação imobiliária continua comendo tudo. Agora, nas cidades do interior, mesmo as grandes cidades, especialmente as grandes cidades, eu acho que depende muito do prefeito que é eleito, porque eles caem também nessa coisa da especulação imobiliária, né? Assim, eu vejo assim, nas estradas a quantidade de condomínios que existem nas margens das estradas, né? Assim, mais ou menos perto da cidade. Então, é por aí. Lá deveria ser, tudo bem ter o condomínio, mas fazer também ao lado, atrás, na frente, não sei, um centro esportivo, né? Que tenha várias modalidades esportivas, né? Que tenha o futebol, um campo legal para jogar, que tenha um ginásio, ou pode ser descoberto também, de basquete, de vôlei, que tenha uma pista de atletismo, que tenha um ginásio de boxe, né? Para poder ó, eu vou te falar o seguinte: o bispo Casaldáliga, ele é bispo lá de São Félix do Xingu. Ele tem uma frase que é o norte da minha vida, sabe? Que ele diz o seguinte: em caso de dúvida, fique ao lado dos pobres. Então é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Tem que olhar para esses caras, né? Tem que olhar para os pobres, né? Para os miseráveis, para a gente que não vê um futuro pela frente, né? Porque fazer condomínio é muito fácil, né? Agora eu quero ver um projeto legal para a população pobre, né? E que contemple o esporte também, seja o futebol, seja o que for, né? Então, os prefeitos do interior têm que olhar muito para isso, para esse lado aí, dos pobres. Porque lá também tem, em qualquer cidade, né, Fábio, tem a coisa aí do crack, tem o desemprego, né? Favelas, né? Trabalho, né? Pouco emprego para as pessoas. Então, tem que ter, eu acho que o poder público tem a obrigação, o dever de fazer, desenvolver projetos para essa população. Senão, não vai dar certo nunca. E aí contempla o esporte, né? Não é? Exatamente. Algum tipo de contrapartida, inclusive, da iniciativa privada para sustentar algum projeto onde o município não tenha, né, aquele poderio financeiro para realizar esses projetos. Enfim, tem margem para isso, né? Mas, infelizmente, em muitas cidades o que a gente vê é o contrário, né? Você dá espaço totalmente para a especulação imobiliária ter muito
muita margem e pouco espaço para a população. Exatamente, exatamente. É isso aí, é isso aí. Perfeito. Tem que pensar, né? Tem que abrir os olhos e o coração também. Exato. A gente está em ano de eleição municipal, né? Não, a gente imagina que esse ano tenha eleições, né? Normalmente, não sei se em outubro, se vão adiar, mas fica aí o recado também para a comunidade, né? Para as pessoas que precisam do esporte, colocar essa agenda aí, né? Impor essa agenda para os candidatos, porque promessa não vai faltar, né? Mas É isso mesmo, é. exatamente. Vamos manter aí. Porque, Fábio, eu acho o seguinte: não adianta a gente tentar fazer alguma coisa que não seja voltada para essa população mais carente, né? Para fazer para nego que já é privilegiado de nascença, de berço, aí que entra. Eu acho que o incentivo vindo de empresas, tudo cobre dá jeito com esses caras. Agora, para o pobre, tem que ser o Estado mesmo, tem que ser o poder público. Se não for o poder público, ninguém vai olhar para eles. Tem que pensar direitinho nisso, direitinho mesmo. Vamos ver se aparece aí agora na eleição aí, se tiver, um candidato que faça sua campanha baseado nisso, né? Também nisso, não é? Perfeito, não? Vamos ver, vamos torcer. Vamos torcer aí que brotem nas cidades boas iniciativas e que os candidatos com chance de vitória, ou todos, né, encampem esses projetos. Exatamente. Vou pedir para as pessoas, a gente está com um número bom aqui de visitantes, caiu um pouco, mas tem bastante gente que já veio aqui, que já deixou mensagem para a gente, mandou um abraço para mim aqui, a Kelly, o Beto, mandaram abraço aqui também para o Elvídio, tem pergunta para você, depois eu vou passar, e quem quiser fazer pergunta aqui para o Elvídio Matos sobre o tema, né, futebol de moradores de rua e das ocupações, manda para a gente também, outras perguntas também, acho que o Elvídio vai ter prazer de responder. Então, Claro, sem dúvida. Isso, e Sem deixa dúvida. a cidade, deixa o comentário e a cidade de onde você está mandando o recado. O Marcelo Henrique, de Campinas, falou que uma das minhas melhores lembranças da minha adolescência é pegar caminhão, perua, ônibus, carro no domingo de manhã para ir jogar futebol de várzea. Isso aqui é o recado do Marcelo. Marcelo aqui parece que é bom jogador, né? É um amigão, é outro amigo também, mas ó, é conversa, viu? Não joga essa bola toda, não. Aqui o. Não tá com essa bola toda, não? Não tá com essa bola toda. Não, bom jogador, bom jogador. O Vandré Guardieiro, de Belo Horizonte, falou que aqui em BH há torneios de várzeas organizados por uma rádio local, com a final no Independência, grande estádio do Coelho. É o estádio do Coelho mesmo, né? Do América. No meu bairro tem uma quadra sintética mantida pela prefeitura. Aí, ó, uma boa iniciativa, fora do universo das escolinhas apenas, né? O Alexandre Trindade. Exatamente. O Fábio Mendes aqui, muito legal. Parabéns pela live com o Vídeo Matos, Alexandre Trindade também. Luiz Simon, parabéns, amigos. Um abração aí para todo mundo. Um abraço para quem está ouvindo aqui. Mandem perguntas, mandem o recado. Daqui a pouquinho a gente passa aqui para o vídeo. Eu vou perguntar algumas coisas aqui sobre os times que você tem acompanhado aí, os times da Várzea, o time do pessoal de rua, né? E eu queria que você falasse um pouco rapidamente aí sobre alguns times, o Velho Prestes, o Corote Molotov, e também falar do futebol feminino também. Quais são as iniciativas interessantes que você tem acompanhado e que vale a pena você falar aí sobre o que está crescendo em São Paulo, essa iniciativa? Tá. Então, eu sou mais próximo assim do Corote Molotov. Porque Excelente nome, hein? É o Paulo. Em 2008, eu trabalhava fazendo um programa que existe até hoje, na TVT, de São Bernardo, e surgiu a ideia de fazer uma matéria com um time chamado Corote Molotov. O Escobar, além de fundador, é jogador
Corote Molotov, diz ele que é um exímio cobrador de faltas. E eu já vi ele jogando e batendo falta, eu não achei muito. Não sei. Pode ser que estivesse num dia ruim. Um dia ruim. Né? Mas o Corote nasceu ali na ocupação da Alcântara Machado, que é uma ocupação que fica debaixo de um viaduto, ali no começo da Radial Leste, né? Sim. E vai lá para o extremo da leste da cidade. Mas é na região central. E nasceu em 2016, me parece, e é formado por moradores da ocupação e moradores de rua também. Moradores lá da Praça da Sé, moradores lá do centro da cidade, outros locais ali da Moca. E é legal, primeiro, de explicar o porquê Corote e Molotov. E corote é aquela bebida que te esquenta no inverno. Uma garrafinha, né? É um querosene, na verdade. E Molotov, por causa do coquetel Molotov, que é para o fogo, explode, né? Então juntou essas duas coisas. E é um time muito, muito bom. Muito bom. Vários jogadores bons. Goleiro é bom. E assim, assisti vários jogos do Corote Molotov. E é muito legal, porque isso vai juntando gente. E quando eles jogam com outros times da várzea, e que também sejam times de moradores de rua, ou time lá da aldeia Guarani, no Jaraguá, é assim. A várzea, a gente pensa num futebol violento, de pancadaria. Cara, esses caras não, cara. Esses caras, assim, existe uma união muito forte entre um time e outro. E termina numa confraternização danada depois, sabe? Cerveja, churrasquinho, comer alguma coisa, tudo, beber mais ainda. E é muito legal de se ver. E o Corote Molotov é um exemplo para todo mundo. Para mim, é um exemplo de que o futebol tem esse poder de unir as pessoas, de juntar as pessoas. Claro que tem aquela coisa de ganhar, vamos ganhar tudo, né? Isso é inerente ao jogador de futebol, né? Até ao esporte, a modalidade mesmo. Mas é muito legal de se ver, cara. Muito legal mesmo. E o Corote está indo bem, cara. Assim, muitos jogadores do Corote sonharam em ser jogador de futebol. E claro, por uma coisa ou outra, a vida impediu, né, que eles se tornassem jogadores de futebol profissional. Mas o fato de estar jogando futebol, defendendo aquelas cores vermelho e preto, defendendo o nome Corote Molotov, defendendo o seu lugar na ocupação do Alcântara Machado, e recebendo os jogadores, gente que moram na rua também e foram jogar pelo Corote Molotov, isso se torna uma coisa, uma irmandade, sabe? É um orgulho que eles têm em defender esse time, né? E estar jogando futebol, que é a coisa da autoafirmação, né? Eles estão se afirmando aí, né? O futebol dá para eles a coisa da autoestima, dá para eles a coisa da autoafirmação também, de estar se afirmando como pessoa, né? É no futebol que essa população carente, pobre, sem futuro, se sente um cidadão. Isso dá a eles a condição de cidadão, que é a melhor coisa que tem. Por isso que é difícil você falar umas coisas assim, mas esses caras, a dita sociedade vive de
costas para eles. Né? Não dão bola. Você vê um cara pedindo ali uma esmola na rua, um pedacinho de pão, ou um dinheirinho para cachaça. A maioria das pessoas passa batido, né? Passa reto, não dá nem bola. Então. E se você para e conversa com um desses caras, você vai conhecer a vida, né? Também vai conhecer uma das formas da vida, de viver, né? E isso é bom para eles, porque eles se sentem... se sente essa coisa, né? Pô, tô conversando com um cara, com um senhor aí, né? E tô conversando com alguém. E ele deixou eu falar de mim mesmo. Permitiu que eu falasse. Então, isso é a melhor coisa que existe, né, cara? Para a gente que deu essa abertura e para eles que estão exercendo, né? Essa condição de cidadão. É o que eles querem ser, cidadão. Eles são, na verdade, né? Embora não tenham documento, não tenham emprego, não tenham dinheirinho, né? Para que sofram, embora sejam taxados de drogados, viciados, vagabundos, né? Eles são cidadãos. Cada um deles é um cidadão brasileiro, ou paulista, ou paulistano, mas é um cidadão. É isso que eles mais querem, e é isso que a gente que é privilegiado tem que oferecer para eles, né? Oferecer esse espaço de fala e de se mostrar na habilidade no futebol ou não, mas se mostrando para essa sociedade e se mostrando como cidadão, como ele é. Perfeito, maravilha. Aquilo que a gente estava falando um pouco antes de começar a live, né? Essas pessoas elas têm uma capa de invisibilidade sobre elas, e o futebol, como outras manifestações, a música, né? Ou outras que possam vir para ele, serve para remover essa capa de invisibilidade e fazê-los serem visíveis. Exatamente, é isso aí, Fábio. É isso aí, exatamente isso. Porque essa é a nossa colaboração com eles, né? De achar um meio, um caminho para eles trilharem aí de forma legal. Tudo. E a gente que gosta de futebol, por nada melhor como ver assim a alegria deles com uma bola nos pés, né? Um drible, um gol, uma baita defesa, né? Uhum. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nós temos a obrigação de oferecer isso para eles. Pelo menos a minha, assim, é obrigação minha oferecer para eles. É assim e que você tem vê... mais, né? Lá o Velho Prestes, que eles racharam lá, era um time da ocupação Prestes Maia, no centro da cidade, né? Que é a maior ocupação vertical da América Latina. Antes era uma na Cidade do México, que acabou, e agora o Prestes Maia, que é um prédio, né? Alto. O prédio ali, bem no centro, né? Isso, exatamente. E eles tinham um time lá chamado Velho Prestes, que jogou contra o Corote muitas vezes, participou de outros jogos de várzea, campeonatos, tudo. Mas agora houve um racha lá e vamos ver como é que fica. E tem lá também no Moinho Velho o time das meninas, o Moinho Velho, que também é na região central da cidade. Ele tem sofrido já há algum tempo muita pressão da polícia militar, que tem invadido lá a favela, atrás disso, de aquilo, sem encontrar nada, mas é só para assustar, uma perseguição feita para intimidar as pessoas que vivem lá, né? Para intimidar, Mas né? Lá eles têm futebol, tem um time feminino lá na favela do Moinho. E você vê, o futebol, ele
ele nos permite, né, encontrar o... Eu não sou religioso, nada, mas é um pouco o caminho da salvação, né, cara? Porque, não é? Porque, assim, assim, tem muito jogador de futebol aí profissional que, se não fosse uma bola, o futebol, hoje talvez não estariam vivos, né? Hoje estariam presos, ou mortos, ou entraram para o tráfico, né? Então, o futebol tem esse poder, né, cara? Por isso que eu falo que o poder público tem a obrigação de entrar nesses lugares assim, mas como um projeto de Estado, sabe? De Sim. política pública, né? E não ficar atrás para depois criminalizar tudo as pessoas, né? Exato. Eu acho isso. O futebol tem esse poder, né? Exato. E sobre essa criminalização, a gente ouve falar, a gente vê muito caso de preconceito dentro da sociedade. A gente conversa com as pessoas, falam sobre aquele bairro, sobre aquela ocupação, né? As redes sociais disseminam ainda mais esse tipo de mentalidade. Uhum. Como que o pessoal que mora na rua, que o pessoal das ocupações que tem essas iniciativas, eles lidam com isso? Como que eles trabalham? Eles têm alguma forma organizada para contra-atacar esse tipo de preconceito, de informação? Ou eles simplesmente, ao jogar futebol, eles já passam esse recado? Como que eles lidam, né, com essa porque é uma necessidade de mostrar que veio e ter que lutar, nadar contra a maré, porque vem essa onda de informação negativa contra eles. Sim. Como que... É assim, aí é uma coisa que vai além do futebol, né? Vai além do esporte, vai além da coisa do cultural também, né? De arte, de isso aqui. Aqui em São Paulo e no Brasil também, em todas as cidades, grandes, médias e pequenas, existe essa coisa do poder da polícia. Então, e aí é muito difícil para eles, porque eles são os primeiros a serem vitimados por isso. Porque qualquer coisa que acontece, a polícia vai numa favela. Qualquer coisa que aconteça, vai numa ocupação. Ou vai na zona rural, por exemplo, onde tem uma pequena comunidade. Eles vão lá porque eles acham que certamente alguma coisa que aconteceu nasceu desses lugares, né? Então, assim, eu posso ser criticado a beça agora que eu vou falar, Fábio. Mas eu acho que a solução para eles, e é o que eles têm feito, geralmente, para não serem prejudicados, terem que abandonar os barracos, ou então sair da casinha que ele fez eu falo invasão, mas numa ocupação de terra. Eu acho é o confronto, cara. É o confronto. Tem que partir para o confronto, não. Tem que se preparar e partir para o confronto. Eu acho que essa é a única saída. Quer dizer, a única saída porque é a única que resta, né? Porque não não lhe tem deram mais nada. alternativa, né? Não lhes deram alternativa para buscar outra forma de... Exatamente. Tem que ser um confronto por causa disso. Porque não... E é cada vez mais, né, cara? Cada vez mais eles estão sendo obrigados obrigados a não sonhar, né? É não pensar, não olhar o futuro, né? E obrigados a não ter moradia nenhuma. O número de moradores de rua aqui em São Paulo aumentou consideravelmente. Recentemente, acho que foi o ano passado, no começo desse ano, não sei, a prefeitura divulgou um censo, né, que ela fez de número de moradores de rua, e deu 25 mil e pouco.
Só que esse censo não aconteceu nas ocupações, não aconteceu nas favelas, aconteceu só com quem mora na rua mesmo. Mesmo assim, o número é muito maior, muito maior. Há quem diga que esse número chega a 40 mil moradores de rua. Eu acredito nisso. Né? Então, você aqui em São Paulo, você passa por qualquer lugar, tem gente dormindo debaixo de chuva, né? Aqui, ou então no inverno, aqueles cobertores mequetrefes que a prefeitura cede para eles. Então, é uma forma subhumana de viver, né? Sim. E não tem algumas ONGs, tudo, né, que dão apoio, dão suporte, ajudam aqui e ali, mas não resolvem de imediato o problema, né? São Problema, paliativos, né? pois é. Nenhuma prefeitura conseguiu fazer nada aqui em São Paulo. Desenvolver um projeto bom que acabasse com isso, né? E que desse a chance para eles arrumar emprego e ter uma moradia digna. Tem um pouco de Então é muito difícil, dignidade. né? Complicado a vida. Pois é. E são poucas as formas de expressão deles, e por isso que a gente está falando aqui do futebol, como você falou, né? A importância para eles se sentirem cidadãos em algum momento dentro dessa vida de dificuldades que eles enfrentam. Ainda bem que, Oi, pode assim, falar. alguns coletivos que tratam desse assunto dos direitos humanos dos moradores de rua, dos quais o Escobar faz parte, tem amigos também que fazem parte de coletivos. Eu não rezo, mas rezaria para o padre Júlio Lancelotti ficar para sempre entre nós, sabe? Para ele continuar aquela batalha dele, aquela luta que ele tem lá na paróquia dele, lá no bairro do Belém, e que café da manhã todo dia para morador de rua, né? E agasalho, tudo, e fora a conversa, né? A conversa para cada vez mais eles ficarem atentos a tudo, né? E por causa desse trabalho dele, o padre já foi ameaçado de várias coisas. Até gente que mora lá no bairro mesmo, na Moca, no Belém, no Brás, tá? Ameaçado de morte, de ameaças físicas, tudo, né? Então, o padre Júlio é um cara que tem que estar com ele sempre. Tem que estar com ele sempre. É um absurdo, né? Ser ameaçado pelo crime de dar pão para quem tem fome, que era inclusive o preceito que Jesus passava, né? Ele, como cristão, como sacerdote do cristianismo, está seguindo o que Jesus, em quem ele acredita, recomendou a ele, né? Mas o pior, porque a gente sabe como é que Jesus Cristo acabou, né? É verdade. Então acaba. E foi por causa que ele fazia, isso aí. Exatamente. Eu tenho vários amigos que costumam comentar, né? Se Jesus descesse hoje, seria crucificado de novo, com certeza. Então a gente ouve muitas teorias, né? E realmente o que a gente vê, as iniciativas dos cristãos que lutam contra a miséria, contra a fome, o que eles sofrem, faz a gente imaginar que é por aí mesmo. Agora, Fábio, eu tenho uma outra história boa para contar para vocês, que é o seguinte. Em 2000 e... Deixa eu perguntar para os caras quando foi. 2009. No começo de 2019, no ano passado. Marcelo Mendes, Escobar, Ricas e eu resolvemos nos juntar, isso antes da história da Copa Omni, para primeiro fazer uma página de Facebook, mas que tendo essa relação, né? O futebol e o morador de rua, o morador da favela, o morador de ocupação. E fizemos. Aí passamos a fazer um programa chamado Futebol, Maloca e Boteco, que a gente fazia ao vivo,
no Facebook, do Facebook do Museu da Pelada. Museu da Pelada. A gente... Do Sérgio. Hã? Do Sérgio? Isso, do Sérgio, E a gente fazia num bar lá na Moca de Baixo. Era um bar de bar mesmo, botequim. Que tinha duas entradas assim largas. E aí a gente fazia dentro desse bar. Aí apareceu um colecionador de camisas que cedeu várias camisas para a gente fazer o fundo do programa, sabe? O cenário e tal. Ficou muito legal. E esse bar era perto dessa ocupação da Alcântara Machado. E o bar ficava aberto enquanto a gente fazia o programa. E a gente levou lá o Basílio, levou lá o Ademir da Guia, Puxa, o Jair Bala, o Ado, o Zé Maria, levamos depois oh, meu Deus! Levamos para outros jogadores. Aquele que jogou no Guarani, na Portuguesa. O 10, bigode preto. Zenon. 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 Maravilha. Tá? Levamos várias pessoas lá. E aí, começava o programa, começava a chegar gente da ocupação que estava passando na rua, né? E enchia o bar, cara. Enchia o bar. E os caras, depois do programa acabado, eles iam tirar foto com seus ídolos. Eu pedia autógrafo, pedia mais ainda para o ídolo contar uma história, ou ele contava uma história que ele tinha sobre o ídolo, que veio jogar no tal jogo assim, assado. E era uma maravilha, cara, era uma maravilha. Legal. Era muito bom, muito, muito bom mesmo. A gente ficava assim, a gente, pô, era uma maravilha, cara, era uma maravilha, porque a gente via que estava dando certo, né? Que aquilo que a gente queria fazer estava se realizando mesmo, né? Que era botar a população de rua perto do ídolo, né? E foi uma maravilha, foi uma maravilha. Legal mesmo, legal mesmo. Fantástico. Durou pouco porque o dinheiro acabou, né? Mas foi legal. A gente conversa ainda de um dia voltar com esse programa. Pois é, fica o recado aí. Pois é. Para quem quiser patrocinar, dar um apoio de alguma forma aí para retomar esse projeto. Futebol, Maloca e Boteco. Futebol, Maloca. Fantástico, fantástico. Aliás, mandar um abraço para o Sérgio, pessoal do Museu da Pelada, iniciativa fantástica. Quem quiser ouvir grandes histórias aí, tá a página no Facebook, Museu da Pelada, tem o site deles também. Dá uma conferida que vale a pena. Boa. Boa chamadinha essa. Legal. Vou pegar aqui o João de novo aqui, 2 comentários ele fez. Falou aqui, o Vídeo Matos, o melhor entrevistado para essa estreia. Né? Ele está adorando a entrevista, ele falou, reforçou o que você falou, né? Que os moradores eles não têm outra alternativa, e nós temos que apoiá-los de todas as formas possíveis. Isso, é isso aí. Isso aí. E aí ele também já vendeu o peixe dele e falou que se o Corote Molotov tem uma vaga de segundo volante para ele, uma vaguinha de segundo volante para ele, né? Molotov. Muito bom. Vamos ver, né? Exato. Aqui, abraço para a Lília, que mandou mensagem também. Abração, Lília. Obrigado por ter prestigiado aí. O Alexandre também, o Beto, todo mundo. E manda mais perguntas, gente. A gente já está avançando aqui, a gente já tem mais de 1 hora de papo. Diz que o papo, quando é bom, vai rolando, né? E tá maravilhoso, mas... Então, agora, posso falar do futebol da aldeia Guarani, do Jaraguá? Claro, na verdade era isso que eu ia te perguntar, né? Faltou falar, você falou, inclusive, rapidamente. Como que surgiu esse time? Qual o trabalho que eles fazem aí? Olha, dos Guarani? Isso. Como que você conheceu o futebol deles, o time deles? Já foi nas reportagens que você já fazia anteriormente? Foi depois, junto com
esse trabalho com o pessoal de ocupações, moradores, e aí eles chegaram até você. Como é que foi essa aproximação? Como que você conheceu o time deles? Não, foi num jogo Corote Molotov e o time deles, da aldeia de uma das aldeias lá do Jaraguá. Mas eu já tinha visto futebol numa aldeia Jaraguá lá de Parelheiros. Eu não sei que ano foi, mas já faz tempo. Eu participei de um documentário chamado era a história dos bairros de São Paulo, que eu fiz com a Neide Duarte, né, a Coca, que era repórter da TV Globo, depois da TV Cultura, voltou para a Globo, tudo. Então era a história do bairro. E eu fui fazer a história, foi fazer a história do bairro de Santo Amaro. E fui lá para Parelheiros fazer os índios do Guarani de lá. Foi aí que eu aprendi, Fábio, veja você, eu não sabia disso. Vivendo e aprendendo, né? Uhum. Aí a música que eles faziam lá na aldeia, até muito tempo depois eles lançaram um CD com as crianças Guarani, muito bonito o CD. Mas eu vi que tinha lá um Guarani tocando uma violinha, sabe? Uhum. Aí eu falei, pô, não é possível, né? Aí fui falar com eles, pô, mas essa viola instrumento de corda, não está fora da coisa? Não. Antes dos portugueses chegarem aqui, a gente já tinha instrumento de corda. A gente já tocava um instrumento de corda. Olha só, não sabia disso. E Eu foi. também não. Mas tinha. Pois é. E tinha um time de futebol lá. Então, mas aí esse time do Guarani, do Jaraguá, eu conheci de um jogo contra o Corote Molotov. Aí, um pouco antes de estourar aí a pandemia, de botar quarentena, tudo, um pouquinho antes, eu e o Escobar fomos fazer uma reportagem lá com o time. E tinha um time feminino lá, que a Jandira falou com a Angela, que ela joga nesse time aí. Então, falou da dificuldade de formar um time feminino, né? Numa aldeia indígena. E até esse time, quando conseguisse se impor para poder jogar contra times de fora. Até hoje, elas estão ainda se organizando, treinando para buscar um entrosamento melhor, uma qualidade de jogo melhor, para começar a jogar de verdade, né? E lá, tem esse time que joga na Várzea, eu esqueci o nome dele agora, já tem uma tradição que começou faz muito tempo lá atrás. E aí foi mudando de nome e de uniforme também, né? Uhum. O uniforme é azul, tem uma onça, uma cara de uma onça pintada assim no peito. Bonito. Legal. E aí eles me contaram uma história que teve um jogo contra a turma da aldeia de cima, que não tem nome ainda. E aí os caras entraram em campo lá, pô, vamos ganhar de goleada. Uhum. Acabaram perdendo de 4-3 ou 3-2, uma coisa assim. E aí esse outro time que ganhou, que é um time que não é um nada, assim, está começando agora, vai começar, quando passar agora a pandemia, a treinar forte para fazer mais jogos contra o time de baixo e também vão formar um time para jogar na várzea também, sabe? Então, eles estão se organizando para isso. Bacana. Legal, né? Não, muito legal. E faz essa integração com realidades totalmente diferentes, né? O pessoal que mora na cidade, mora em... Embora seja uma aldeia urbana, né? Uhum. Mas ainda guarda muito, né, da sua própria cultura, tudo, né? Preserva muito, né, a sua cultura. Eles conseguem preservar um pouco. Não, maravilhoso. Sim. Uhum. Muito legal, Eu vi, muito legal.
Vídeo, a gente já andou bastante aqui. Eu vou pegar as perguntas do pessoal. O pessoal passou para Tá, você, para não deixar tá bom, sem respostas. tá bom. O Rafael perguntou aqui para você, como que você vê essa tendência do jornalismo esportivo? Agora são alguns outros assuntos também, né? Então, fora do nosso tema. Como que você vê essa tendência do jornalismo de seguir para o entretenimento, né? E os jornalistas esportivos terem e o jornalismo investigativo também, o jornalismo esportivo e investigativo, que está ganhando bastante espaço na mídia. Então a gente tem essas duas categorias, vamos dizer assim, né? O jornalismo esportivo investigativo e o pessoal do entretenimento, o jornalismo mais show, né? Que está ganhando espaço. Eu, Como é que você vê essas é, manifestações? é, tá, eu acho o seguinte: a partir que passou para o entretenimento, deixou de ser jornalismo. Não é mais jornalismo. Aí é show, espetáculo, é para o pessoal se divertir, né? Vendo o que eles fazem lá. Agora, o jornalismo investigativo, ele é muito forte no jornalismo dito esportivo, né? Porque é assim, você tem citar alguns nomes aqui, tá? O Uhum. Roberto Salim, que foi meu companheiro há muito tempo da TV Manchete lá atrás, de jornal, de TV Cultura, de ESPN. Tem o Marcelo Gomes, que eu conheci na ESPN, que é um baita repórter, baita jornalista esportivo. Tem a Gabriela Monteiro, lá do Rio de Janeiro, também um tremendo. Foi dela, para você ter uma ideia, Fábio, foi dela a matéria que expôs essa coisa que a diretoria do Cruzeiro estava fazendo, né? E que Sim, sim. acabou. Nossa, foi dela a matéria, ela tem outras matérias nesse sentido também. O Salim tem inúmeras, Marcelo Gomes tem inúmeras. E tem muita gente fazendo jornalismo investigativo dentro do jornalismo esportivo. O que eu acho fundamental ter, eu acho essencial você. Porque é a função do repórter, né? A função do repórter é Exato. investigar. Não é fazer brincadeira, não é fazer o cara que está te assistindo ou lendo dar risada. Nada disso, né? É investigar. Nós estamos aí para Investigar. investigar. E o E, futebol tem e, tanta coisa, né? pois é, pois é. Poxa. E se não houvesse o jornalismo investigativo em qualquer editoria do jornalismo, estava roubado. A gente jamais iria saber de alguma coisa, não é? Exatamente. Tudo ia passar batido por nós, cidadãos. Então, acho essencial, fundamental ter o jornalismo investigativo. Agora, quanto ao jornalismo esportivo, de per si, como diria o outro, assim, é muito curioso. Ele sempre foi um pouco o patinho feio do jornalismo, né, como um todo. Uhum. E falar de futebol, né, não adianta mostrar a vida do jogador, não sei o que e tal. Mas é assim, ainda é um pouco assim, mas essa parcela do um pouco assim se mudou pro entretenimento, não é? Uhum. Então, hoje em dia tem muito jornalista esportivo que são jornalistas brilhantes, que poderiam estar em qualquer editoria de qualquer jornal, de qualquer rádio, de qualquer emissora de televisão. São brilhantes mesmo. Eu pautei a minha vida, Fábio, minha carreira, isso eu falo para os mais novos também, de que num jogo de futebol, mesmo que seja um jogo de decisão, um jogo de título, você tem que olhar, às vezes, sempre onde está o pipoqueiro na arquibancada. Porque talvez ali tenha uma história muito boa, né? Uhum. Que você pode juntar com a do jogo do título, tudo, né? Então, Exato. é por aí. É o olhar, né? Eu acho que no jornalismo você tem que ter o olhar certo para as coisas.
Você tem que tentar tudo que está acontecendo em volta ali do seu foco, né? Da sua pauta, vamos dizer assim, né? Você tem assim que surpreender, não é? Olha, eu fiz essa pauta, mas também tem isso aqui que eu descobri lá, não é? Exatamente. É a essência do jornalismo, né? Não só no esportivo, mas em qualquer editoria, qualquer Claro. caderno. Exatamente, exatamente. Maravilha. O Beto perguntou o que você acha do futsal, futebol da bola pesada. Você acompanha, você gosta? Eu já joguei. Já jogou? Já fui federado, futebol de salão. Federado? Jogava de pivô, de ala? Não, goleiro. Goleiro? Fui goleiro do Infantil do Monte Líbano, um clube daqui de São Paulo. Ah. São Paulista, tudo. E aí jogou até quando? Até que idade? Não foi muito tempo, não. Não. Não foi muito tempo, não. Mas meus filhos jogaram no Salão do Palmeiras. Ah, legal. O Palmeiras tinha um time bom. Tinha. Eles tinham um time muito bom. Mas futebol é essa coisa, né? Futebol é bom demais de ver, de assistir, de jogar. Ultimamente, Fábio, eu tenho sentido muita falta mesmo de ter aquela sensação de fazer um gol, sabe? Nossa, eu também já estou um tempinho, antes mesmo da pandemia, eu estava um tempinho sem jogar bola e é um vício, assim, é uma adrenalina que faz falta. Aquele barulhinho bom da bola batendo na rede, né? Fazendo flum. Nossa, é uma maravilha, maravilha. Mandar um abraço aí para os meus amigos aí, principalmente os goleiros de Ferraz de Vasconcelos, que sofreram muito comigo aí nos anos 90, né? Agora eles tiveram um pouquinho de paz, porque eu estou fora de ação aí há um tempo. Mas não, tem muita história boa de várzea, de campinho para contar. Eu vi, a gente está perto do fim, eu queria só que você falasse um pouco sobre o seu livro, porque você escreveu um livro em parceria com o Escobar, não é isso? Queria que você falasse. 20 sonhos de rua e uma história de amor. Que é esse uma aqui, história de amor. Esse livro ele foi escrito quando? Está disponível? Quem tiver interesse em comprar, como faz? Então, cara, preciso ver. Ele vai entrar agora como livro e-book. Como e-book? Naquela coisa Amazon. Na Amazon, no Kindle? Eu não sei bem. Isso aí não sei comigo, não é comigo, não. Mas deve ser. Exato. Porque a edição dele já se esgotou. Entendi. Esse livro aqui, que eu e o Escobar escrevemos juntos, e assim, nasceu assim dessa coisa de fazer alguma coisa pela população de rua, né? Uhum. Ele já tinha escrito 2 livros sobre esse tema, e que eram também pequenas histórias, tudo. Aí Escobar, sabe que às vezes eu fico pensando assim, sobre os sonhos que esses caras tinham na infância, que eles gostariam de ser, né? Então saímos eu e ele pelas ruas da cidade, entrevistando as pessoas, sabendo onde pisar primeiro, né? Senão o couro come. E entrevistando as pessoas, quer dizer, não era nem uma entrevista, é mais colhendo depoimentos, né? As perguntas eram só para dar uma atiçada numa coisa ou outra, né? Mas foi mais colhendo depoimentos. E aí conseguimos colher 20 depoimentos muito bons, e vários deles são
os caras falam do sonho de ser jogador de futebol e o que interrompeu esse sonho. E tem uma moça, a tia Simone, que ela queria ser jogadora de basquete. Ela até jogou basquete lá em Guarulhos, na escola, no clube, tudo. Mas por um vacilo do pai dela, e ela chegou perto de ser federada. No último dia, o clube que ela jogava, a inscrevê-la como federada, ia se esgotar, e tinha que ter uma assinatura do pai, né, como responsável para autorizar. O pai fez uma besteira, assinou de uma forma errada, que não estava no cartório, tudo, e ela não pôde ser. Nossa. Mas o lance dela era ser jogador de basquete, era com a Hortência, a Paula. Nossa, imagina jogar. Tudo. Mas, fundamentalmente, assim, a maioria dos caras era ser jogador de futebol. O futebol também era essa coisa, né, que eu falei, não de brincadeira, mas de ser uma expressão da salvação, né? Sim, salvação para eles, né? Não é? Para desviar daquele caminho torto. Que parecia destinado. E uma 20 Sonhos de Rua e uma história de amor. A história de amor é de um cara e de uma moça lá de Fortaleza, que se conheceram lá, começaram a namorar, aí moravam na casa do pai dele, aí chegou uma hora que o pai expulsou os dois de casa, e eles não tinham mais onde morar, nem onde trabalhar. Então eles resolveram sair de lá. E durante 3 meses, eles desceram o Brasil a pé. A pé? A pé. Pararam em Brasília, de Brasília vieram para São Paulo. Quando chegaram em São Paulo, dormiram umas noites na rodoviária de São Paulo, até irem para a ocupação. E onde moram até hoje lá. E histórias mil, né? Nessa viagem de 3 meses a pé, né? Descendo o Brasil. Histórias mil. E se depararam com tudo. Com gente generosa, com preconceito, com gente ruim, com polícia ruim, polícia boa que ajudava. E foi uma aventura. Caramba. Uma aventura mesmo. Uma história de amor. E o amor entre os dois se fortaleceu por causa dessa viagem, né? Foi muito bom. Legal. Maravilha. 20 Sonhos de Rua e uma história de amor. Ovidio Matos e Paulo Escobar. Vai estar, então, em e-book da Amazon, né? Isso, exatamente. Acho que para a semana que vem já está. Maravilha. Então, já faz o jabá aí, o vídeo. Então, o pessoal que tiver o Kindle, quem não tiver o leitor, o Kindle, dá para baixar também, ver no computador e no celular, e aproveita para baixar o e-book. Tenho certeza que os relatos são incríveis. Eu já vou reservar o meu também semana que vem. Assim que entrar, é esse aí. Maravilha. Maravilha. Então, antes de encerrar, eu queria falar 2 coisas aqui, o vídeo. Antes de mais nada, agradecer muito, muito, muito mesmo sua disposição aqui de participar, de responder as perguntas, de bater esse papo legal. Fábio, quem tem que agradecer sou eu, pô. Você lembrar de mim. Imagina, lembro sempre. Inclusive, eu lembrei recentemente, né? Falando aquela história que eu falei no começo da live da minha filha, né? O pessoal da minha geração tinha que esperar o sábado para ver os grandes momentos do esporte, para ver jogos antigos, grandes clássicos, né? E as entrevistas incríveis que você fazia. Bom, eu falei aqui do Kindle, né? Na Amazon. O meu livro é o Campeões da Raça, os Heróis Negros da Copa de 1958. Está disponível lá na Amazon também, versão Kindle, né? Eu falo sobre o racismo, aquela velha história do Pelé e do Garrincha, né? Que foram afastados do time por causa de racismo.
né? O Brasil só foi campeão porque eles voltaram depois, né? Não é um spoiler, acho que todo mundo já sabe, mas aqui eu conto os detalhes, falo de documentos, trago relatos que explicam o que aconteceu nesse período, né? Eu vou lançar em breve, vou deixar até um link para vocês aqui. O livro virtual está disponível na Amazon, e para breve eu vou lançar a segunda edição. Vou colocar algumas fotos a mais, atualizar alguns dados. Então, quem quiser o livro físico, pode entrar em contato comigo, pode entrar também no meu site. Eu criei um site para venda do livro, que é Fábio Mendes Jor, Jorge Jornal, jornalista. Não é tipo Jorge Benjor, é Fábio Mendes Jor, de jornalismo.com.br, fabiomendesjor.com.br. Então, lá você pode comprar o livro digital, né? E também o livro físico já reservar, que eu vou preparar uma pré-venda para breve. Agora, eu vou fazer uma pergunta rápida para você. Você gosta da Ângela Rorô? Eu gosto. Eu gosto, sim. Eu fiquei sabendo ontem de uma história muito curiosa com ela, que ela postou nas redes sociais dela, redes oficiais, verificadas, inclusive, que ela está passando grandes dificuldades financeiras e está pedindo ajuda, dinheiro, pessoal, né? Eu estava pensando, inclusive, muitas lives têm um tipo de ajuda, de apoio para alguma instituição. Eu não tinha preparado nada. Então, sei lá, eu pensei aqui em alguma coisa para ajudar a Ângela Rorô, né? Quem tem mais de 35, 40 anos lembra de vários processos dela dos anos 80, como Amor, Meu Grande Amor e tal. É uma grande cantora do Brasil, está esquecida. Ela falou que tentou fazer lives, mas não conseguiu ninguém para patrocinar. Está numa situação difícil. Então, eu vou fazer aqui, tentar dar uma contribuição bem singela minha. O meu livro está à venda na Amazon, e eu vou destinar o que for vendido esse mês, hoje é dia 20, né? Até o dia 30 de junho, todo o valor que for obtido com a venda do livro, eu vou reverter integralmente para ela, né? Não sei se vai ter uma... Então, assim, quem estiver querendo comprar livro, quem gosta de futebol, quem quer saber sobre racismo, aí é uma boa oportunidade. O livro custa R$ 15 na Amazon, a versão virtual. Compre o livro e o que vier para mim, né? Porque tem uma taxa da Amazon, o que seria para mim, eu vou reverter integralmente para ela. Boa. Legal. Então, segunda-feira. Como? Segunda-feira eu já compro o livro. Maravilha. Já pode comprar, eu acho que a Ângela Rorô vai ajudar. Não sei se essa notícia vai chegar para ela, né? Tentei entrar em contato, mas não deu tempo por causa da corrida. Eu fiquei sabendo ontem dessa história dela, fiquei meio chocado, porque a gente sempre fica, né? Quando grandes cantores, grandes jogadores de futebol, que mereciam muito mais. É o caso do Manga, né? O goleiro. Do Manga, que hoje gente. Está morando no Retiro dos Artistas, lá no Rio de Janeiro, né? No Retiro dos Artistas. É uma pena, porque o cara que foi titular de Copa do Mundo, que jogou naquele timaço do Botafogo, jogou no Inter, bicampeão brasileiro, campeão no Atlético Paranaense, não merecia esse tipo de destino. Então é isso, gente. Eu vou passar o recado. Entra lá no site da Amazon.com.br, procura lá Campeões da Raça, compra o livro. Até o dia 30, o que for comprado, né? Quem comprar o livro, o valor vai ser revertido integralmente para ela. Aí vamos ver se a gente consegue ajudar, dar uma força aí para essa grande blueswoman que embalou aí os corações dos anos 80 e 90. Vídeo, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer a você pela disposição, pelo papo agradabilíssimo, maravilhoso. Quero também agradecer a todo mundo que deixou comentário, que veio aqui, que deu força, que agradeceu, que mandou abraço. O Flávio Carranca, que veio aqui por último, salve o vídeo, conversa tá ótima. E já falou também que quer comprar o livro. Ô, Flavião, compra aí, vamos dar uma força aí. E o que mais a gente puder ajudar aí também, o pessoal das ocupações, pessoal, os moradores de rua, o pessoal aí que precisa de alguma ajuda nossa, a gente está à disposição, é só falar com a gente, e o pessoal que está aqui na audiência. Obrigadão, muito obrigado ao vídeo, obrigado a todo mundo. Esse foi o Social Esporte Clube, onde a vida, a música, o futebol e a política se entrelaçam, porque tudo isso faz parte da nossa existência. Grande abraço para todos e um bom final de semana. Vídeo, pode dar aí o seu recado. Valeu.
Fábio, obrigado a você. Obrigado a quem assistiu aqui essa entrevista. Obrigado pelas perguntas todas. E vamos em frente. Vamos em frente, porque o nosso caminho é a gente que faz.